Baruch Hashem, essa semana a gente está estudando Parashat Ki Tetzei. Então, com muito Bessiata de Shmaya, eu quero falar um pouquinho sobre essa Parashat. A Parashat Ki Tetzei, ela começa falando Ki Tetzei, La Milchama Alo Yevecha, Unetanu Hashem Elokecha Beyadecha, Veshavita Shivio. Então, quando saíres para a guerra com os teus inimigos, e Hashem, teu Deus, os entregar em tua mão, e levares seus cativos, né? Isso daí está em Devarim, Deuteronômio 21:10. Então, esses versículos, eles fazem, então, uma alusão aos dias em que a gente está, que é o mês de Elul. Que esses dias, né, são dias nos quais a gente precisa retornar em Teshuvá com maior intensidade e força. Então, Hashem fala na Torá, Moshe fala na Torá, e Hashem, teu Deus, os entregará em tua mão quando saíres para a guerra contra os teus inimigos. Então é sabido, segundo as palavras dos comentaristas de abençoada memória, que o versículo ele vem aludir à guerra do homem contra o seu Yetzer Hará, ou seja, a sua má inclinação. Então é preciso saber que o maior inimigo do homem é o Yetzer Hará, né? E Hashem, teu Deus, o entregará em tua mão. Então a pessoa pergunta, como é que eu posso lutar contra o meu próprio Yetzer Hará? Ele é tão forte, tão grande. Só que é preciso saber que a função do homem é sair para a guerra. E não fazer cálculos e ponderações. Que assim como está escrito em Avot, na Ética dos Pais, no Perikei Avot, não cabe a ti concluir a obra, 2:16. Então, no momento em que uma pessoa ela pergunta, como é que eu vou vencer o Yetzer Hará, Kadosh Baruch Hu, ele fala, que está em Masechet Sotá, na página 5a, eu e ele não podemos habitar juntos no mundo. Então, a pessoa precisa rezar, pedir para Kadosh Baruch Hu que a ajude na guerra contra o Yetzer Hará. E quando uma pessoa consegue superar o seu Yetzer Hará, ela tem que saber, ela deve saber que é Kadosh Baruch Hu quem entregou ele na sua mão. A Gemara, Masechet Sukkah 52b, e também Masechet Kedushin, na página 30b, afirma explicitamente, fala assim, o Yetzer Hará do homem se fortalece contra ele todos os dias e procura matá-lo. E a Kadosh Baruch Hu, se a Kadosh Baruch Hu não o ajudasse, ele não poderia vencê-lo. Então a Kadosh Baruch Hu ajuda a subjugar o Yetzer Hará somente aquele que sai para a guerra. Quando a Torá diz, e levará seus cativos, essas são as partes do homem que se encontram nas mãos do Yetzer Hará, que faz, né, ele pecar. Então, tem nele centelhas de santidade que o Yetzer Hará, ele tomou do pecador. E no momento em que a pessoa ela retorna de Teshuvá, ele as toma de volta dele. Veraita bashivia eshet yefat toar verashakta va velakachta lecha leisha, e vires entre os cativos de uma mulher de formosa aparência, e te afeiçoares a ela, e a tomares para ti como mulher. Então, essa é a alma do homem, tá? Essa é a alma do homem. Vechesirá et simlat shivya ma'alecha, yasheva beveitecha, Uvarta et avicha ve'et ima yerach yamim, e tirará de sobre ela a veste de seu cativeiro, e permanecerá em tua casa e chorará seu pai e sua mãe durante 1 mês. Está escrito no Zohar Hadash, sobre a Parashat Ki Tetzei, na página 96. E chorará seu pai e sua mãe durante 1 mês, esse é o mês de Elul, no qual Moshe Rabbeinu subiu para a montanha para pedir misericórdia diante de Kadosh Baruch Hu, para que ele perdoasse Israel pelo pecado do Retaegel, o pecado de ouro, pelo pecado do bezerro de ouro. Então é por isso chorará seu pai e sua mãe durante 1 mês. Por quê? Porque foi revelada a nudez de Kadosh Baruch Hu e a nudez da Torá, como está escrito, Ervat avicha ve'ervat yemecha lotegale. A nudez de teu pai e tua mãe, a nudez de teu pai e a nudez de tua mãe não descobrirás. E por isso também está dito em Tehillim 119, 136, Palgei maim yardu einai,
Allo Shamru Toratecha. Rios de lágrimas descem dos meus olhos porque não guardam a tua Torá. Então a pessoa que peca, ela é como se praticasse idolatria. Então chorará seu pai e sua mãe durante um mês. Seu pai é Kadosh Baruch Hu. Sua mãe é Knesset Israel, é a Assembleia de Israel. A alma, ela anseia e deseja se deleitar na luz de Kadosh Baruch Hu. Tem comentaristas que explicam que seu pai e sua mãe são idolatria e que a alma ela chora porque praticou idolatria. Assim como também está escrito em Jeremias 2:27, Omrim Laetz, dizem a madeira, Aviatá, você é meu pai, Vela Even, e a pedra, At Yeladtanu, isso. At Yeladtanu, Kifanu Elai Oref Velofanim, Uveet Ratam, Yomru, Kuma Veosheinu, tu me geraste, pois voltaram para minhas costas e não o rosto, mas no tempo de sua aflição dirão, levanta-te e salva-nos, Kuma Veosheinu. E é preciso perguntar, segundo essa interpretação, será que a nossa alma, que estava com Yetzirará, praticou idolatria? É sabido que está escrito em Tehillim 81:10, Lo yehie vecha elzar, velo tistachave le'el nechar. Não haverá em ti um Deus estranho, nem te passarás diante de um Deus estrangeiro. E a Gemará, em Masechet Shabbat, na página 105b, ela interpreta isso. Qual que é o Deus estranho que existe no corpo do homem? É o Yetzirará. Então a pessoa que peca, ela é considerada como se tivesse praticado idolatria. E além disso, está escrito em Devarim 32:12, Hashem badad yancheinu ve'inimor el nechar. E Hashem o guiou sozinho e não havia com ele Deus estrangeiro. Badad, sozinho, é um acrônimo de Bechol derachecha daehu. Então, Bechol derachecha daehu significa reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, uma pessoa que não segue o caminho e a vontade de Hashem e não cumpre, reconhece-o, ou seja, reconhece Hashem em todos os teus caminhos. Está incluído em com ele há um Deus estrangeiro, como se praticasse idolatria. Ve'achar kentavo elecha uve'alta ve'ayeta lecha leisha. E depois irá até ela, será seu marido e ela será tua mulher. Então esse é o estágio final da teshuvá, quando a pessoa volta a se conectar com todas as partes da sua alma. Olha só que lindo. Devarim 21:15-16. Ki tihiena leish ete nashim Achat ahuva ve'achat senua ve'yaldu lobanim ahuva ve'asenua ve'chaya aben ad bechor la senua. Se houver para um homem duas mulheres, uma amada e outra odiada, e ambas lhe derem filhos, a amada e a odiada, e o filho primogênito for da odiada. Então tem uma maravilhosa, um redush, tem um redush do Rabi Yosef de Polonoye, que ele é autor do Toldot Yaakov Yosef, sobre a Parashat Shelach. Ele fala assim, o homem é Kadosh Baruch Hu, conforme está escrito, Hashem é um homem de guerra. Então a palavra Ish, que é homem, é um acrônimo para Amonai, Havaiá e Shakai. Tá, são nomes sagrados, por isso que eu não falei. Amonai, a gente sabe que é o A, tananana, Do e depois Nai. Havaiá é o Yud Ke Vav Ke, tá? É o tetagrama. E Shakai é só você aí trocar o K pelo D, tá? É o Shá, depois Dai. Então, por meio desses três nomes, Havaiá, que é Yud Ke Vav Ke, Hashem realiza milagres para Israel. Amonai julga as nações e o Shakai protege Israel. Então é como se a Kadosh Baruch Hu tivesse duas mulheres. Vamos colocar entre muitas aspas aqui, tá? Um Talmid Chacham, que é um estudioso de Torá, ele é chamado de mulher.
Assim como o marido ordena e a mulher realiza a vontade, Hashem ordena e o Talmid Chacham ele realiza a vontade de Hashem. Tem até uma história, né? Certa vez, alguns alunos, eles pediram ao Gris de Brisk que lhes contasse alguns decretos que seu pai havia decretado e que Hashem havia realizado. O Gris, ele respondeu: eu posso te contar muitas coisas que Hashem decretou, meu pai cumpriu. Então, é preciso saber que para uma pessoa chegar ao nível de um justo decreta e a Kadosh Baruch Hu cumpre, primeiro ele precisa estar completamente anulado diante de Hashem e cumprir os decretos dele. Então, uma amada é o estudioso da Torá, amado pelo público. E uma odiada é o estudioso de Torá, que ele é odiado pelo público. Mas espera aí, por que o Talmid Chacham ele vai ser odiado pelo público? Porque o Talmid Chacham ele repreende o povo. Guimarães escreve que se tem um Talmid Chacham que todos amam, isso acontece porque ele não os repreende nas questões necessárias. Então ele fica sentado lá, estudando Torá, e ele não repreende o povo. Então Masechet Makot 22b diz: quão tolos são as pessoas que se levantam diante de um Sefer Torá, mas não se levantam diante de um grande homem da Torá. Então, geralmente diz até em tom de brincadeira que o Sefer Torá ele nunca grita e repreende as pessoas, mas o Talmid Chacham repreende. E será que o filho primogênito da odiada, né, que daí fala Kiet Rabechar ben Asenu Ayakir Latet Lopi Shenaim, pois o filho primogênito da odiada ele reconhecerá para dar-lhe uma porção dupla. Então, o Talmid Chacham, que é odiado, ele recebe uma porção dupla, tanto os seus próprios méritos, quanto o mérito das outras pessoas que ele repreende. Naturalmente, um Talmid Chacham, ele não deve repreender com doçura e ser agradável. E então, ele não sendo assim, ele está cumprindo o Vaikra 19:17, certamente repreenderás teu próximo e não levarás pecado por causa dele. São maravilhosas essas coisas, né? Que Hashem, Kadosh Baruch Hu, conceda pra gente mérito de contemplar as maravilhas de sua Torá todos os dias.